E quero vos convidar para esta noite estarmos meditando na palavra do Senhor. E nós vamos dar sequência ao nosso assunto onde paramos semana passada. E desta vez nós vamos estar ainda lendo sobre os sintomas das aflições físicas de Jó. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 19. Vamos ler do versículo 23 ao 27. Jó 19, 23 ao 27, que diz: Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Quem diz amém, irmãos? Estamos falando sobre as raízes espirituais deste patriarca. Semana passada nós falamos aqui sobre os sintomas das aflições físicas de Jó. E falamos sobre os tumores malignos, pele queimada, descamando, febre, calafrios, coceiras insuportáveis, membros inchados, úlceras que atraíam vermes, tosse, ossos se decompondo, sentimentos de pânico, depressão, pesadelos terríveis que causavam insônia. E um dos pontos que talvez cause mais tristeza para alguns crentes é que eles sofrem tanto, ou até mesmo mais do que alguns ímpios, e o salmista, tanto Davi como Asaf, eles enfrentaram este desafio. No Salmo 37 e no Salmo 73, eles expressam a agonia do servo de Deus que contempla a prosperidade daqueles que não servem ao Senhor. Na expressão do salmista, quando ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E depois ele diz que pouco faltou para que se desviassem os meus pés, pois eu tinha inveja, eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Isso está no Salmo 73, versos 2 e 3. Não vamos mais ler, porque semana passada nós estivemos lendo aqui. E falamos aqui também de que o apóstolo São Pedro nos diz que devemos exultar e alegrar-se com o sofrimento, porque ele é passageiro. O sofrimento não vem para ficar. O apóstolo São Pedro, ele nos fala sobre isto na sua primeira epístola. Abra sua Bíblia, por favor. Em casa, os irmãos também poderão abrir a sua Bíblia para acompanhar este assunto tão importante. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 6, a parte B. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Por um pouco, está falando de tempo. E ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 5, Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém, irmãos? Se nós sofremos hoje,
mas houve quem sofresse mais do que nós, não é? Os irmãos da igreja primitiva, eles sofreram muito mais que nós. A história conta de Policarpo, que foi um dos primeiros presbíteros ali naquela igreja, e aquele homem, ele foi queimado vivo, não é? Os seus algozes diziam para ele: Policarpo, renuncia a Deus, a este Cristo, e escaparás da morte. E ele, pendurado num poste de madeira, com a voz já embargada, ele dizia: eu estou com 72 anos e o meu Deus nunca foi infiel para mim, porque eu vou ser infiel para ele? E ali tocaram fogo nele, naquele poste, ele foi consumido, a sua carne com fogo. Mas um dia, nós permanecendo fiéis, nós vamos encontrar o nosso irmão Policarpo na glória. Amém, meus irmãos? Por um pouco contristados, mas ainda nós lemos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. E o versículo de número 10. Segundo os Coríntios 6 e 10. Diz assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E a vida do cristão não é assim, irmão? Sim ou não? É assim. Observe como a tradução dessa Bíblia Viva, ela fala. Eu gosto muito de fazer o contraste aqui, não é? Porque fica a mente bem clara, o texto que nós estamos lendo. Versículo 10, ele diz assim aqui na Bíblia Viva: nossos corações doem, mas ao mesmo tempo temos a alegria do Senhor. Somos pobres, porém damos ricos presentes espirituais aos outros. Nada nos pertence, mas na verdade possuímos tudo. Amém? Veja que ele fala de presentes espirituais. Às vezes você pode encontrar um salvo em Jesus, uma pessoa que confessa a Cristo como Salvador, que na vida social ele não tem condições financeiras, às vezes não tem um carro, não tem uma bicicleta, não tem uma moto, porque não tem condições. Mas quando ele abre a boca, mas quando ele chega na igreja, não tem quem adore mais do que ele. Ele sai para evangelizar, não há quem tenha mais palavra do que ele, não é? Eu vi contar de um irmão ali no Recife que trabalhava como gari, varrendo a rua pela prefeitura do Recife. E quando foi um dia, ele estava em uma rua daquele bairro e daqui a pouco saiu uma mulher, uma senhora, correndo de uma casa. Aquela mulher corria desesperadamente e uns homens atrás dela. E pegaram aquela mulher, quando botavam as mãos em cima dela, ela fazia assim, todos aqueles homens soltavam aquela mulher porque ela estava endemoniada. E o irmão, com a vassoura, parou de varrer e ficou só olhando a cena. E ficou de lá, dizendo: Jesus, liberta aquela vida. Tenha misericórdia, Senhor. E os homens tentando segurar aquela mulher, mas era legiões no corpo dela. Então, daqui a pouco, ele ouviu a voz do Espírito de Deus dizendo: vai lá e expulsa no meu nome. E aquele homem saiu com a vassoura na mão. Quando chegou lá, ele disse àqueles homens: pode soltá-la. Solte ela. E eles disseram: mas não pode, está vendo como ela está? Pode soltar ela, solte ela. Soltaram aquela mulher e naquele momento ele estendeu as mãos e disse: em nome de Jesus, sai dela. Disse no ouvido. A mulher despertou, sentou-se e disse: o que foi que houve comigo? Os homens perguntaram: o que você disse a ela? Ele disse: eu não falei para ela, eu mandei ele ir embora. E ele foi. Um varredor de rua, irmãos, mas tinha presentes espirituais.
É por isso que Paulo diz aqui: não tendo nada, mas possuindo tudo. A riqueza espiritual, ou as riquezas espirituais que possuímos, irmãos, é incomparáveis. Aleluia. O que Jesus fez por mim e por você, não há palavras que possam explicar. Não há limite que dê a definição daquilo que Deus proporcionou através da salvação em Jesus Cristo em nossas vidas. É por isso que o apóstolo está dizendo aqui: como contristados, mas sempre alegres. Ou seja, é o crente na prova e cantando: vivo alegre e feliz com Jesus. Não é? Às vezes você vai visitar um irmão doente, vai levar uma palavra de conforto, quando sai de lá você sai confortado com o que você ouviu do doente, porque ele traz esta alegria que está dentro dele. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é, irmãos? Isso quer dizer que, claro, que nós sofremos passando por angústia, por decepções, às vezes aflições da vida, mas nada que venha a nos fazer estar com a cara amarrada, como que está com raiva, como que perdeu na loteria, não é, irmão? Aquelas pessoas que às vezes apostam e faz aquele bolão e perde e fica triste. O crente não, é na prova, na tribulação, na doença, na dor, na porta de trabalho fechada, mas ele está cantando: mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Não importa, porque a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias que estamos vivendo. Há pessoas no mundo que, para se alegrar, às vezes fuma um cigarro de maconha, não é? Pega um cachimbo com as pedrinhas do crack, às vezes toma cervejas para ficar alegre, fora de si, mas aquela alegria é passageira, é um momento, é momentânea. Depois que passa a ação daquela droga ou daquela bebida, ele se arrepende, fica o remorso, a consciência doendo, mas o crente em Jesus, ele tem uma fonte de alegria dentro do coração. Seja na dor, seja no momento difícil, Deus está com ele. Está dizendo: meu filho, levante a cabeça, abra esse sorriso, porque eu estou com você. E é assim que a gente vai vencendo. É ou não é, irmãos? É assim que vamos vencendo em nome de Jesus. Diga comigo: por maior que seja o sofrimento na vida do crente, ele jamais deve desanimar, pois a presença do Senhor será constante durante o sofrimento. Amém? Aleluia. Mesmo no sofrimento, mas a presença de Jesus está ali. Deus está dizendo: eu estou com você. Não é? Deus está dizendo: não temas, eu te ajudo, eu te sustento, eu te dou forças. Vejamos aí, irmão, Isaías 63:9. Livro do profeta Isaías. Abra a Bíblia, nós estamos num culto de ensinamento. Isaías 63:9. Nos diz assim: em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Quando ele fala aqui o anjo da sua presença, está falando de Deus, a presença de Deus. Seria aqui uma teofania, que é a aparição de Deus em forma de anjo ou em forma de homem, como apareceu a esposa de Manoá, mãe de Sansão, não é? O anjo do Senhor, que ela diz ali que no capítulo 13, ela diz que o anjo do Senhor, um homem, e ela diz depois,
de uma beleza terribilíssima, ela diz. E era o anjo do Senhor, porque aquilo ali era a teofania, a presença de Cristo em forma de homem. Porque depois, quando Manoá, ele faz a oração, abra a Bíblia, por favor, vamos lá, capítulo 13 de Juízes. É muito bonito isso aqui, viu? A partir do versículo de número 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa alguma, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus, veja, ela viu ele como homem, mas lá em cima está dizendo o anjo do Senhor. Aqui é a teofania, não é? Falada, ela diz: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de quê? De um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Aí ela disse que ela seria mãe e tal. Aí no versículo 8, a Bíblia diz que então Manoá, que era o seu esposo, orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de quem? De Manoá. E o anjo veio outra vez à mulher, e ela estava onde? No campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido. E disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio a aquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Aí, vejamos aqui, vamos pular. Vamos ver aqui no versículo de número 16. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se fizeres holocaustos, oferecerás a quem? Ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. 18, como é que ele diz? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Quem é maravilhoso? Jesus, Isaías 9:6. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Então, a presença de Deus, irmãos, ela está constante nos momentos do sofrimento. Se você sofre e é fiel, confie. O Senhor está do seu lado. Ele não te abandonará. Estarei com ele na angústia, ele diz. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Deus viu o sofrimento do seu povo no Egito. No capítulo 3 do livro do Êxodo, e o versículo 7, a Bíblia diz: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Ou seja, Deus sempre está atento ao crente no momento do sofrimento. Diga amém. É uma alegria sabermos que pode um parente estar distante. Pode ser que sua mãe, seu pai, sua família esteja distante do irmão ou da irmã, mas Deus não. Deus lhe acompanha. Para onde você for, Ele está com você. Você vai sendo socorrido na ambulância do SAMU, mas Deus está dizendo, confie, eu estou com você. Eu estou contigo. A presença dEle. Ai, irmãos, olhe, eu já ouvi contar de um missionário que ele estava em um país, foi pregar o evangelho enviado pela igreja, e chegou um momento que ele sentiu, porque é o seguinte, nós que fazemos missões, a gente passa um período de adaptação no país onde chegamos, e eu passei por isso, né, no continente africano. Os primeiros dias são dias terríveis, os primeiros meses são de você ficar assim abismado com o choque cultural que você enfrenta. As pessoas na rua, você ver as pessoas e você sabe que está num país que você não fala a língua daquelas pessoas. E para elas, você é estrangeiro e elas olham para você assim, como que está lhe desprezando. E é muito difícil. E houve um momento que aquele missionário se sentiu tão só, que veio uma dúvida no coração dele. Ele começou a orar em casa e disse, Jesus, tu me trouxeste para este país e me abandonaste. Eu estou sentindo a tua falta. Onde estás, Senhor? Eu preciso de uma definição de que tu estás comigo. Que este foi o lugar para onde me enviaste. E ele orou a Deus e depois convidou a sua família e disse, vamos dar uma volta, vamos sair. E a mulher juntou as coisas, botou algumas comidas numa caixa térmica e levou também uma manta, porque iam para um jardim que tinha distante da cidade, bem distante de onde eles moravam. E ele foi-se embora e o seu pensamento ia vagueando no caminho, e ele pensando, Deus, onde tu estás? Onde tu estás? A tua presença, a tua presença. Jó passou por isso, né? Ele diz, se me adianto não o vejo, se opera a mão esquerda não o diviso, se a direita também não, mas ele disse, mas eu sei que Ele cuida de mim. E os meus direitos defenderei diante deles. Ele diz. Então aquele missionário, chegando lá naquele jardim, tirou as coisas do carro, fechou o carro, foi com a esposa, botou ali aquela manta, as crianças sentaram, ela sentou-se também com ele, e daqui a pouco ele saiu com as mãos no bolso e caminhando naquele parque. E havia uma cabine telefônica ali, e muita gente caminhando no parque, uns fazendo caminhada e outros por ali, e ele pensando, Deus, onde estás? Tu estás me vendo, Senhor? Onde estás? Aí daqui a pouco, na cabine telefônica, começou a tocar um orelhão. Começou a tocar, mas todo mundo que passava, ninguém entrava na cabine para ir atender o telefonema. Ninguém. E ele ficou incomodado com aquilo, ele disse, eu vou ter que ir atender, porque ninguém atende. E ele pegou o telefone. Quando ele pegou o telefone, que disse, alô, do outro lado da linha, alguém disse, alô, é o missionário fulano? Ele disse, sim. Disse, como ele descobriu que eu estou aqui? Ele disse, eu estava orando. E Deus disse, ligue para fulano e diga a ele que eu estou com ele. Aleluia! No mesmo momento que ele ouviu isso, bateu o telefone e saiu correndo, chamando pelo nome da esposa, dizendo, Deus está conosco, Deus está conosco. E a partir daquele dia, a sua vida foi completamente mudada. Sinta nesta noite que Deus está com você. Você não vai perder essa batalha. Ele está na guerra, Ele lutará com você. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal.
Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quem pode levantar a sua mão e adorar a Deus? Deus é um ser infinitamente presente, irmãos, na vida de quem serve a Ele. Aleluia. Não tem coisa melhor do que você experimentar a presença de Deus. No momento das aflições, nos momentos difíceis, Deus aparece e você tem prova de que Ele está com você. Você não pode desanimar. Deus viu o sofrimento do seu povo no Egito e disse: me levantarei, eu vou lá, eu vou socorrer o meu povo, porque Deus socorre os aflitos e os necessitados. Não é? Houve um momento na minha vida que eu tive que clamar a Deus quase 2 horas da manhã, lá em Petrolina. A minha esposa, eu morava num bairro bem longe do centro, né? Petrolina é uma cidade grande. E ali, naquela noite, um besouro desse, um grande de casca preta, tem muito no sertão, eu acordei com a minha esposa Valdívia me chamando. Marcos, entrou um bicho no meu ouvido e está um barulho muito grande e está mexendo muito no ouvido. Eu disse, meu Deus do céu, sem carro, sem nada, quase 2 horas da manhã, eu apelei para o céu. Eu disse, te ajoelha aí. Ajoelha aí que eu vou orar que do jeito que ele entrou, ele vai sair. Foi, irmão? Jesus vai tirar ele, porque eu não tenho como sair daqui contigo agora, não tem carro. Se ajoelha, eu vou orar. E fiz aquela oração, ela também, quando foi daqui a pouco, ela disse, ele está saindo. Ele está saindo, ele está saindo. Eu disse, não se mexa, não se mexa. E ele foi saindo, foi saindo, veio. Quando chegou aqui, eu peguei ele e matei. Deus apareceu. Parece uma coisa simples, mas é a ação de Deus. Deus, quando quer fazer, Deus às vezes não faz coisas grandes para você engrandecer. Primeiramente, Ele faz as pequenininhas, para você crer nele, para você acreditar que Ele está com você. Aí depois Ele faz uma coisa grande. Aí você diz, eu me lembro, Ele fez uma coisinha pequena. Ele é Deus no céu, na terra, no mar, em todos os lugares, em todas as estações. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não lhe deixa um só momento. O salmista diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E ele diz, direi do meu Deus, Ele é o meu Senhor, o meu Deus, e nele confiarei. Aleluia. Você descansa na sombra de Deus? A minha sombra pode não te fazer nada, mas a sombra de Deus é um abrigo. A sombra de Deus. Irmão, você não sabe o que acontece quando Deus coloca a sombra dele em cima da gente. Quando Deus coloca a sua sombra sobre nós, nós somos vencedores como José no Egito, que sofreu até calúnia, mas a sombra de Deus estava em José. Os seus irmãos se levantaram contra ele, lhe venderam. Ele depois foi vendido a segunda vez como escravo. Um bisneto de Abraão sendo vendido como escravo. Mas você vê que por trás estava Deus trabalhando. Deus estava trabalhando para que a nação pudesse ir chegar até o Egito, porque Deus disse a Abraão que a sua descendência seria peregrina em terra estranha e sofreria. E eles passaram cerca de 430 anos no Egito, sofrendo, irmãos. Foi sofrimento, porque os faraós que se levantavam, só se levantavam contra. E a Bíblia nos fala que, no capítulo 2, do Êxodo, que depois da morte de José, se levantou um rei, um faraó, que não conhecera José, e nem os feitos que Deus havia feito através dele dentro do Egito.
E esse homem se levantou para oprimir o povo. Foi aí que Deus aparece, no capítulo 3, e diz a Moisés. Moisés estava lá em Midian, pastoreando as ovelhas, e de repente um arbusto, uma sarça, era como se fosse o clima daqui do Nordeste, de 40 e tantos graus aquela região. Então começa a pegar fogo, mas ele olhava para a sarça e a sarça não se consumia, ou seja, não desaparecia. Ela ficava no lugar e tremia, e o fogo, e Moisés disse, eu me virarei e eu vou ver o que está acontecendo. E ele vai. Quando ele vai se aproximando, a voz de Deus diz, Moisés, tira o sapato dos pés, que a terra que tu estás é santa. Deus queria dizer, Moisés, tu saíste fugido do Egito, porque mataste um homem lá. Mas eu estou aqui no deserto, e eu vim falar com você aqui. Eu vim ter um encontro com você. E ali Deus diz, você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés disse, não, mande Arão. Arão já está lá. Não, Deus disse, eu preciso é de você. Porque Deus, quando marca alguém, irmão, tira a mão do meio. Deus, quando marca assim, não invente de botar nada na frente, não, irmão. Entendeu? Porque Deus quando quer agir, irmão, Ele quando quer agir, não tem quem faça. Lembra de Samaria, nos dias de Eliseu? Uma fome tremenda, Eliseu foi lá e profetizou ao rei, e disse, amanhã, por esse tempo, as portas de Samaria, vai ter comida para muita gente para comer. Todo mundo vai comer aqui, vai sobrar comida. O capitão que estava do lado do rei disse, nem se Deus abrisse as janelas do céu, não acontecia isso. Eliseu disse a ele, você vai ver, mas não vai comer. Porque o incrédulo é assim, irmão. Aquele que não crê não recebe nada, mas quem crê, recebe. Creia nesta noite que Deus está abrindo portas para você. Creia nesta noite que o milagre está chegando na tua casa. Creia nesta noite que o milagre está chegando na tua empresa. Creia nesta noite que Deus está movendo a sua mão para abrir porta para você. Aleluia! Você pode levantar a sua mão e adorar por alguns segundos. Dê a sua glória, dê a sua aleluia. Diga a Ele que Ele é grande, poderoso, maravilhoso, Deus eterno, Deus de Moisés, Deus de Elias, Deus de José, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Isaías, Deus de Jeremias, Deus de Daniel, Deus de Sadraque, Deus de Mesaque, Deus de Abdenego. Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o teu Deus, Ele é o meu Deus. Você que está em casa, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus. Levanta essa cabeça, porque o Deus está contigo. Aleluia. Creia nesta noite que Ele, você está à sombra dEle. Você está à sombra dEle, à sombra do Onipotente. Onipotente só é Deus. O diabo tem limitações, Deus não. Deus é ilimitado. Quando a Bíblia fala disso, que diz que Deus é onipotente, é aquilo que o salmista mostra no Salmo 139. Que ele diz, tu viste o meu corpo ainda informe. A onipotência de Deus, irmãos, não há quem possa explicar. Você lembra o que foi que ele fez nos dias de Jonas, quando Jonas quis fugir da presença do Senhor? Abra a sua Bíblia. Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aqui conosco. Ele está presente neste lugar, está falando para nós através da sua palavra. Veja o poder de Deus. Deus diz a Jonas, Jonas, vá para Nínive. E Jonas, quando chega lá no porto, não encontra navio para Nínive, encontra para Tarsis. Se ele fosse
Tipo, Jonas é o tipo de crente daqueles que podia dizer, olha aí, ó, tá vendo que eu pensei em casa de não ir? E ó a providência, não tem navio para Tarso, para Nínive, só tem para Tarso. Então a vontade de Deus é essa, é a que veio no meu pensamento. Mas é que Jonas, ele sabia quem eram os reis de Nínive. Eu já li alguma coisa sobre os reis de Nínive. Eles eram terríveis, irmãos. Eles abusavam dos seus prisioneiros. As mulheres, eles abriam o ventre e colocavam animais vivos dentro e depois fechavam. Cortava a garganta, puxava a língua aqui por baixo. Eram terríveis. Jonas, quando viu isso, eu ir lá pregar para aquele povo tem que morrer. Mas Deus disse, eu quero que você vá para lá. Jonas pegou o navio e pegou para Tarso. Aí Deus, como Deus onipotente, que tem na mão, em suas mãos, o controle do mar, ele disse ao mar, levante-se e sacuda aquele navio, de tal forma que os marinheiros joguem tudo que tem dentro fora. De repente começou o céu a se enegrecer, e as ondas se levantarem, e os marinheiros, a Bíblia diz que eles faziam de tudo para aliviar a carga, mas não conseguiam. Quanto mais jogava a carga do navio fora, mais o mar estava bravo. Era Deus dizendo, se mexa mais. Se mexa mais, porque Deus, quando quer falar com o crente, irmãos, Ele manda uma chuva. Você lembra que lemos aqui que Deus falou para Jó no meio de um redemoinho? No meio do redemoinho. Deus disse, cinge-te, e eu vou falar para ti, como homem. E Deus queria falar para Jonas. Enquanto isso, Jonas estava onde? No porão do navio, dormindo. Me acompanha aí, capítulo 1 do livro de Jonas, quem achou? Mas o Senhor, versículo 4, capítulo 1, versículo 4 do livro de Jonas. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, irmãos. É brincadeira? Ninguém pode desafiar a Deus. Jonas desafiou, sim ou não, irmão? Sim, fugindo. Deus mandou um grande vento. O chefe do navio, o mestre, versículo 6, acompanhe. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em quem? Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aí a partir daqui começa a história de Jonas. Ele diz, me jogue no mar e o mar vai se aquietar. Aí os marinheiros dizem, aí não. Aí é complicado. Jogar você no mar, sim. Veja aí. Versículo 11. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, o quê? Levantai-me e lançai-me aonde? Ao mar. E o mar se aquietará. Aí ele diz, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Aqui Jonas reconhece, né? Reconhece o seu erro. Ele diz, eu sou errado.
E é por isso que Deus está aí, olha. Ele que mexeu nessas águas. E eu tenho que ser jogado. Aqueles homens oraram a Deus. No versículo 14 diz que eles clamaram e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Parece que eu estou vendo, irmãos. Pegaram Jonas, e contar de 1 até 3, né? 1, 2, 3 e jogam. Quando Jonas caiu no mar, o mar. E o que me chama a atenção não é o peixe ter ido engolido o Jonas. É os marinheiros agora ficam dizendo: e aí? Perdemos a carga? Quase que o navio se parte no meio, ou ao meio. O homem afundou, não voltou mais, e o mar, olha como está, quieto. Quem sabe olhava para cima e dizia: o Deus desse homem é o que manda mesmo. Deus vai fazer uma coisa tão grande com você, acredite nisso, que a tua vizinhança vai arregalar os olhos e dizer: é ele, é ela, mas é ele mesmo. Mas é Deus agindo, Deus agindo, Deus agindo, Deus agindo, Deus agindo. Porque Deus faz, irmão, Deus faz coisas espantosas. Você já imaginou o que Deus fez com Ana? Uma mulher que quem passasse à frente da sua casa dizia: esta casa tem maldição, essa mulher é estéril. E de repente Ana aparece grávida. Penina, com certeza ficou desesperada. Como pode uma coisa dessa? Quem sabe ela até tenha questionado o homem que não era seu. Elcana, tu não disseste que Ana era estéril? E Elcana, com certeza, eu posso pensar, né? Disse: era, mas você sabe que a mulher é mulher de oração, rapaz. A mulher não sai do altar de Deus, não. A mulher no joelho no pó direto. A mulher jejuando. A mulher para onde vai? Eu vou para Siló. Eu vou lá me encontrar com meus amigos e ela vai para o templo. Se fosse hoje, ele diria: não tem jeito não. A mulher, olha, na quarta-feira está no ciclo da oração da matriz. Na segunda-feira está lá em redenção. Depois vai para o alto do céu, vai para o cajá. É só joelho, 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 joelho. E de repente ela apareceu grávida. E ela está dizendo que o profeta disse a ela: vai-te em paz e o Deus de Israel conceda a tua petição. E ela vai ter filho mesmo. Oh, meu Deus! Como pode? O Deus onipotente.